Olá, começa agora o CNJ Entrevista. Aqui você acompanha notícias da Justiça que impactam o seu dia a dia num bate-papo com personalidades do mundo jurídico. Combate à corrupção, lavagem de dinheiro, Banco Nacional de Dados, metas do Judiciário. Essas foram algumas das frentes de trabalho do conselheiro Fernando Matos durante os 2 anos de mandato dele aqui no CNJ. O juiz Fernando Matos é titular da Primeira Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória. É mestre em Direito, professor e ex-presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Nos últimos 4 anos, cumpriu 2 mandatos como conselheiro do CNJ, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. No Conselho, foi presidente ou coordenador de 9 comissões e grupos. Entre eles, Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, responsável por acompanhar o cumprimento de metas nacionais do Poder Judiciário e pelo Prêmio CNJ de Qualidade. Reforma do regimento interno do Conselho, em fase de aprovação. Atenção ao primeiro grau de jurisdição, para melhorar os serviços prestados pela primeira instância de todos os tribunais brasileiros. Banco Nacional de Dados, criado para dar subsídios a decisões que envolvem repercussão geral e recursos repetitivos, por exemplo. E combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que prevê a obrigatoriedade de os tabelionatos informarem ao COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, qualquer movimentação financeira suspeita. Em todos os grupos e comissões, o trabalho de Fernando Matos no CNJ se concentrou na busca pela agilidade e pela eficiência da justiça brasileira. Você acabou de ver o resultado de 4 anos de trabalho do juiz Fernando Matos como conselheiro do CNJ. Muito obrigado pela entrevista, doutor Fernando. Que balanço o senhor faz desses 4 anos? Eu que agradeço a oportunidade. O balanço do meu trabalho aqui no Conselho, eu acho que primeiro a questão de um agradecimento. A oportunidade que o plenário do Superior Tribunal de Justiça me deu por 2 vezes estar aqui. Eu também gostaria muito, acho que o trabalho que a gente desenvolve no CNJ começa com o procedimento de confirmação. Não é só a indicação do Superior Tribunal de Justiça, mas para mim um momento muito rico nessa passagem foi poder estar por 2 vezes sendo sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Primeiro me apresentando na primeira vez e na segunda vez prestando contas do meu trabalho para o segundo mandato. Então achei que esse foi um momento muito rico, eu acho que da minha vida pessoal e profissional, que eu guardo assim com muito carinho de poder ter vivenciado. Mas eu saio do Conselho, depois desses 4 anos, assim, com um sentimento de um trabalho que pôde ser feito, né? Eu saio muito feliz do Conselho, isso é uma coisa que eu não tenho nenhum receio de dizer, porque pude trabalhar nas comissões, pude trabalhar no plenário, pude trazer questões que eu reputei importantes para discutirem aqui, questões que envolviam a vida funcional dos magistrados, o funcionamento do Poder Judiciário. Acho que também o que eu levo de muito importante é que eu pude conhecer o Poder Judiciário. É um poder que tem 18 mil juízes, que eles têm a maior carga de trabalho dos magistrados do mundo inteiro, que eles são magistrados extremamente produtivos, que têm, obviamente, as suas dificuldades, que podem melhorar muito no seu trabalho, mas que fazem um trabalho muito importante, dirimindo conflitos, entregando decisões judiciais num tempo adequado, muitas vezes com uma deficiência de estrutura, não é? Para imaginar 30 milhões de processos que ingressam no sistema todo ano. Então, assim, eu acho que eu saio bastante realizado. Nesses 4 anos, o senhor esteve à frente, ou como presidente ou como coordenador, de comissões e de grupos de trabalho, de 9 comissões e grupos de trabalho. Quais o senhor destacaria como os mais importantes, que deram frutos? Eu destacaria, assim, logo no início, a necessidade que o Conselho Nacional de Justiça tinha de regulamentar alguns dispositivos do novo Código de Processo Civil. Foi constituída uma comissão e a mim me coube relatar a parte relativa aos recursos repetitivos, né? Nós temos no Poder Judiciário muitas demandas parecidas, que se chamam demandas de massa, e o Código de Processo Civil estabeleceu a necessidade da criação de um Banco Nacional de Precedentes.
Ou seja, às vezes uma questão está sendo resolvida no Rio de Janeiro, mas também na Paraíba, no Piauí, no Rio Grande do Sul, e esses tribunais precisam saber exatamente o que cada um deles está decidindo e também o número, e às vezes quando um desses recursos está no Tribunal Superior ou no Supremo Tribunal Federal, para que esses tribunais saibam da importância do quantitativo de processos e dos temas que estão sendo decididos naquela causa. Então esse foi o primeiro tema que eu relatei aqui. Sempre procurei estabelecer um diálogo bastante forte com os usuários dessa ferramenta. Eu posso dizer com tranquilidade que essa resolução foi elaborada a 6 mãos, ela foi elaborada com o núcleo de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o núcleo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, e depois nós fizemos um treinamento com os tribunais brasileiros imediatamente para que eles trouxessem as suas demandas, as suas dificuldades. Depois presidi também a Comissão de Segurança Institucional do Poder Judiciário, foi uma experiência muito rica, porque pude conhecer as experiências dos outros ramos do Poder Judiciário, da Justiça dos Estados, da Justiça Militar, da Justiça Trabalhista e da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque hoje nós temos a necessidade também de permitir o acesso das pessoas aos fóruns, mas que você possa desempenhar, que os magistrados, servidores, partes, Ministério Público, advogados, possam trabalhar num ambiente harmônico, seguro, não é? Então, medidas que têm que ser adotadas pelo Poder Judiciário na questão da segurança. Presidi a Comissão de Gestão Estratégica, e na Comissão de Gestão Estratégica nós tivemos uma transformação que era exatamente a criação de um selo de qualidade do Poder Judiciário. Por quê? Porque o selo Justiça em Números, ele reflete, tanto quanto possível, a qualidade da informação que os tribunais mandam para o Conselho Nacional de Justiça, para que o Conselho Nacional de Justiça monte as suas estatísticas. O senhor deu atenção também, um dos temas que o senhor trabalhou foi a priorização do primeiro grau. Que resultados podem ser mostrados? Basicamente, nós temos que 80%, mais de 70%, quase 80% das ações, né, dos processos que estão no Poder Judiciário, eles estão no primeiro grau. Então, o Conselho Nacional de Justiça já de alguns anos vem entendendo que tem que haver o aparelhamento, ou seja, a estrutura material e de pessoal para o primeiro grau. Então, por exemplo, hoje quando se fala de orçamento, o orçamento de um tribunal ele tem que ser distribuído proporcionalmente entre o número de demandas que existem no segundo e no primeiro grau. Então, esse é um aspecto da priorização, a questão orçamentária. Mas também a questão de pessoal. Não é? Ou seja, deve haver também servidores de apoio para auxiliar os magistrados no primeiro grau. Então, hoje existe uma rede de priorização do primeiro grau. Talvez a face dela mais visível seja a chamada Resolução 219. A Resolução 219 ela prevê uma equalização, ou seja, uma distribuição da força de trabalho entre os tribunais. Existe um comitê que acompanha o cumprimento dessa resolução. Eu coordeno esse comitê junto com outros 2 conselheiros, o conselheiro Luciano Frota e o conselheiro Márcio Schiffler, e nós 3, na verdade, procuramos também, e aí muitos disseram, mas são juízes de primeiro grau que vão cuidar disso. Nós procuramos um diálogo com os tribunais, né, com todos os tribunais brasileiros, com os tribunais estaduais, os tribunais do trabalho, os tribunais federais, e identificamos exatamente o que? A possibilidade de alguns acordos que foram feitos pelos próprios tribunais, é importante dizer isso. Os tribunais brasileiros, eles se sensibilizaram, eles identificam essa como uma demanda realmente importante. Então, há uma sensibilidade das administrações dos tribunais de buscar colocar cada vez mais servidores para auxiliar o juiz de primeiro grau, onde existe o maior número de processos. E também colocar condições materiais para que esses juízes trabalhem. E a gente volta já já com a entrevista do juiz Fernando Matos, conselheiro do CNJ. Não saia daí. O CNJ Entrevista está de volta. Hoje a gente conversa com o juiz Fernando Matos, conselheiro do CNJ. Ele faz um balanço dos 4 anos em que ficou como conselheiro neste cargo no CNJ. Outra área de atuação do senhor foi na questão da transparência do judiciário. O que significa exatamente esse trabalho? O Conselho Nacional de Justiça participa da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos. Uma das metas da chamada ENCLA é que o
Poder Judiciário estabelecesse um ranking da transparência dos tribunais. O Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução que cuida da transparência nos tribunais, mas ele não tinha uma métrica, ou seja, um ranking, um escalonamento dos tribunais que seriam mais transparentes. Dentro dessa política de estimular os tribunais, dentro de uma competição saudável, que nós identificamos desde o selo Justiça em Números, foi pensado, a partir de um modelo estabelecido pela ENCLA, de uma sugestão que a Estratégia Nacional fez, que o Conselho Nacional de Justiça tivesse uma resolução que pudesse pontuar a transparência dos tribunais. E isso foi efetivamente feito, foi aprovada essa resolução, e nós já estamos na segunda edição desse ranking da transparência do Poder Judiciário, que é um instrumento de competição saudável. Os presidentes e os tribunais gostam de receber esses prêmios, então isso é um estímulo que o Conselho faz para a transparência dos tribunais. Então, o senhor se preocupou também com a criação de uma rede de cooperação entre os tribunais. Que trabalho é esse? É muito importante que haja um diálogo também entre esses magistrados dos vários estados da Federação Brasileira. Para quê? Porque possam eventualmente agilizar esses processos, acompanhar esses processos que vão ou que têm providências para ser adotadas de um estado com o outro. Então foi restabelecida essa rede, foi feito um encontro dessa rede e agora ela está funcionando e ela permite que os magistrados do Brasil inteiro que cuidam dessa rede de cooperação falem uns com os outros, não é, para ser um ponto de ligação de um tribunal de um estado com o tribunal de outro estado. Isso dá mais agilidade e mais eficiência ao funcionamento da justiça. Não, sem dúvida. Por quê? Porque permite que um colega converse com o outro, peça a esse colega que faça uma intermediação com aquele colega que cuida daquele processo e identifique aquela prioridade, não é? E, portanto, aquilo que uma pessoa está esperando, eventualmente a penhora de um bem, a venda de um bem, a oitiva de uma testemunha, que é importante para o seu processo, aquilo seja feito de maneira mais ágil, de maneira mais célere, e isso evite que aquele processo demore. E hoje nós também já estamos tratando de hipóteses onde essa cooperação ela é direta, né? Ou seja, por exemplo, eu quero ouvir já acontece na Justiça Federal, por exemplo, se um juiz federal do Rio Grande do Sul precisa ouvir uma testemunha que está no Espírito Santo, né, esse juiz não precisa mais expedir aquilo que se chama de carta precatória para aquele juiz ouvir, não. Ele pede ele entra no sistema do juízo de Vitória, já marca uma data diretamente e já ouve aquela pessoa por videoconferência. Então isso é um instrumento também que barateia não só os custos da justiça, mas permite que a justiça seja mais rápida, mais ágil e que aquela decisão que a pessoa está esperando, ela venha mais rápido. Foram 2 mandatos, 4 anos no total, e não pode haver terceiro mandato no Conselho Nacional de Justiça. Qual é o caminho profissional do senhor agora? Eu vou fazer o que eu fiz mesmo estando aqui. É uma oportunidade também de eu dizer, eu nunca me afastei da jurisdição, eu continuei trabalhando na vara onde eu estou, mesmo estando aqui. Não é? Isso, para mim, foi muito importante. Então, eu continuei sendo juiz da primeira vara de execução fiscal em Vitória, não deixei de ser juiz da primeira vara de execução fiscal de Vitória, e é para lá que eu vou voltar com essa memória, assim, de uma memória muito positiva desse tempo que eu pude estar aqui. Para mim foi um período de muito enriquecimento profissional e pessoal, e eu saio daqui muito feliz. Muito obrigado ao senhor pela entrevista e uma boa sorte na volta às origens. Muito obrigado. O CNJ Entrevista termina aqui. Na semana que vem, a gente volta com outra edição inédita, na quarta-feira, às 8h30 da noite. E não se esqueça, o programa tem reprises na quinta-feira, às 7h15 da manhã, na sexta, às 7 da manhã, no sábado, às 5h15 da tarde e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo CNJ Entrevista.